seja com todos vocês. Hoje estamos aqui para falar de um assunto sobre a coroa de espinhos. Como que era a coroa de espinhos de Jesus? Bom, vamos lá. Existe uma coroa de espinhos guardada num túmulo feito de vidro e ouro, que supostamente teria sido posta em Jesus durante sua crucificação. Se tornou objeto de reverência na Catedral de Notre-Dame em Paris, França, o local onde a suposta coroa de Jesus Cristo é mantida em uma capela construída em 1241 e mortificada aos longos dos anos para os católicos franceses. O templo é um santuário erguido para abrigar as relíquias que teriam pertencido a Jesus de Nazaré. Quando o assunto é a morte do Cristo, muitas são as teorias e as teses. Apesar disso, poucas trazem esclarecimentos determinados sobre a verdadeira causa do mestre da humanidade. Até mesmo os espinhos da coroa são motivos de controvérsia entre os estudiosos da Bíblia. A coroa de espinhos foi um instrumento de tortura utilizado pelos romanos durante a crucificação de Jesus. Segundo a Bíblia, esse instrumento foi tecido de galhos e espinhos secos e colocados na testa de Jesus. Instantes antes da sua crucificação, a coroa de espinhos é mencionada no Evangelho segundo Mateus 27, versículo 29, Marcos capítulo 15, versículo 17 e João 19, e versículo 2 ao 5. O material utilizado para alguns botânicos, os espinhos usados para trançar a coroa de Jesus era da planta conhecida como espinheiro de Cristo sírio, Regimus Spini Christi. Outros, no entanto, defendem outras versões, espinhos da casa Acácia. Os judeus egípcios acreditavam que essa planta simbolizava a imortalidade. Gondelha mojave, espinheiro da Virgínia. Admite-se geralmente que os espinhos pertenciam a bruto espinheiro, de espinhos grandes, longos, duros e agudos, muito comum na Judéia. É bem possível que existissem muitos desses garranchos naquele tempo e também no prentório, pois eles eram colocados ali para alimentar a fogueira que os soldados acediam à noite para poderem enfrentar o frio. O formato da coroa de espinhos, como que era? Ao longo dos séculos, os artistas têm envolvido a cabeça de Jesus com uma coroa de forma circular entrelaçada. Ou seja, somente na testa, ou seja, a coroa de espinho na testa, ou seja, aqui na testa, tá? E a parte traseira, mas não. Para alguns, no entanto, apesar disso ser bem representado na arte e nos filmes, alguns autores artigos informam que a coroa de espinhos que eles colocaram na cabeça de Jesus era na verdade uma espécie de pileu, que é chamado no latim de carapuça gorro, que também é capacete, uma coroa de espinhos em formato de capacete, o qual tocava em toda a região da parte de cima da cabeça em todos os lados, e não uma tiara, como se costuma acreditar. O pilheus era entre os romanos uma espécie de gorro semi-oval de fritro e envolvia a cabeça toda e servia para o trabalho. Frederic Zurgib, médico legista, ator do livro A Crucificação de Jesus, afirma que os espinhos eram duros, rentes e afiados e podem ter sido trançados em forma de boné, pois esta forma de trançar teria permitido que uma quantidade maior de espinhos perfurasse o topo da cabeça, a fronte e a parte traseira e as laterais da cabeça de Cristo. Marcos assim descreve o momento da coroação. Vestiram de púrpura e puseram lá na cabeça uma coroa de espinhos que haviam tecido. Como consequência, a perfuração dos espinhos na cabeça é devido à grande quantidade de vasos sanguíneos no couro cabeludo. O sangue jorrava livremente pela face. Mateus relata que após a coroação de Jesus com a coroa de espinhos, os soldados batiam com uma cana sobre a cabeça e, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam com ela na cabeça. Isso vem a confirmar claramente o que Mateus e João nos informam, que a coroa era uma espécie de capacete, de gorro formado de espinhos entrelaçados, e não uma forma de um anel, como se costuma ver.
Porque o nome coroa de espinhos, este nome é dado não pelo formato, mas pelo significado. Para os soldados que ali estavam, o rei precisava de uma coroa. Como eles zombavam de Jesus, eles queriam mesmo que o Senhor tivesse sobre a cabeça algo horroroso, feio, tanto no material como no formato que colocaram sobre a cabeça de Jesus. Era algo realmente muito feio, mas muito feio mesmo. Conclusão: os espinhos usados nessa espécie de gorro que denominavam a coroa possuem espinhos longos e muito agudos. O couro cabeludo é uma região de nosso corpo que sangra com muita facilidade, em grande quantidade, como essa espécie de touca foi colocada sobre a cabeça de Jesus a pauladas, e os ferimentos devem ter feito correr muito sangue, ferindo bastante o crânio em toda a sua superfície, até a testa e a altura do pau do nariz. Os golpes desferidos na cabeça ou na coroa de espinhos de Jesus irritavam os nervos e ativaram as zonas nos lábios, do lado do nariz ou também no rosto, causando dores terríveis, similar a uma queimadura ou choque elétrico. Essa dor, segundo ele, podia ser interrompida abruptamente, mas era reiniciada com um menor movimento. Jesus já estava muito desabilitado. Suou sangue no jardim de Getsemane e foi espancado brutalmente na casa de Caifás e na sala da prisão e perdia sangue com a coroa de espinho. A essa altura, acredita o médico que Jesus já estava fraco, zono e pálido, com falta de ar, sustos intermitentes de expiração, mal se sustentando em pé. Apesar desse todo castigo, Jesus ainda enfrentaria o pior castigo de todos deles, a crucificação. Coube a Pilatos a descretação e a pronúncia da sentença final. Irrogável, tu deves ir para a cruz. Então, né, diante disso, então temos aí que a ideia de que a coroa de espinhos de Jesus teria sido um anel, uma espécie de tiara, vem dos artistas. Na Idade Média, foi aí que começou a ser representada a coroa de espinhos. Antes, Jesus não tinha coroa de espinhos nas artes, que faltava. E quando ela foi representada na Idade Média, foi justo na Idade Média, e foi essa ideia de que a coroa de espinho, Jesus foi crucificado, então a coroa de espinho teria que ser feita do modo romano, tiara. E foi aí que foi colocada essa ideia de que a coroa teria sido uma tiara, mas fora da realidade. Porque Jesus foi crucificado de acordo com os romanos e foi flagelado provavelmente mais de acordo com os romanos. Mas é claro que a coroa de espinho teria muita lógica, né, na mente dos romanos, né, para os romanos, né, no caso, se ela fosse uma tiara. Seria uma coroa de espinho, mas seria mais do estilo romano, ou seja, o tamanho romano, ou seja, não do estilo de outras culturas, que era de uma coroa, um capacete, não uma tiara. Então teria que ser uma coroa realmente real mesmo, ou seja, um capacete, para que o sofrimento de Jesus para os humanos fosse completo. E foi uma tortura terrível. Então é isso, fique com Deus e tchau.